Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. E olha, Feliz Natal! Uma das festas mais bonitas, mais simbólicas do nosso ano. A festa da solidariedade. O Natal, o fim de ano, é tempo de ser solidário. Na verdade, sempre é tempo de ser solidário. Mas essas festas de fim de ano, de solidariedade, tem tudo a ver com movimentos sociais, com organizações populares, não governamentais, enfim. Sabe como? Vem entender com a gente hoje. E já para entrar nesse clima de fim de ano, de solidariedade e agroecologia, se liga nas atividades do Centro Sabiá para que em 2024 você venha com a gente. Olá, eu sou Maria Cristina, sou coordenadora do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos. E para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Seja uma doadora do Centro Sabiá. Sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas, transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiá.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Hoje falamos sobre Natal, solidariedade, agroecologia. Natal é tempo de esperança, de solidariedade. Depois de vários anos de incertezas, governos que ignoraram a fome, doenças, chegamos ao fim de um ano de muitas retomadas. E olha só, muitas de nós só conseguiram chegar até aqui pela solidariedade, por essas coisas que em tudo tem a ver com a agricultura familiar, com a troca, com a agroecologia. Depois dos desmontes, movimentos e organizações da sociedade civil precisaram se organizar com a população para frear a fome, para frear a desigualdade crescente, falta de emprego, de moradia. E a gente vê que é histórica essa mobilização do campo pela cidade, pelas organizações. Por isso que esse fim de ano falamos delas, as organizações, movimentos populares da sociedade pela solidariedade, pela agroecologia. E é para falar desse tema tão bonito, tão importante, que a gente convida à nossa mesa hoje Jô Cavalcante, ex-codeputada pelas juntas, primeiro sem teto e camelô eleita do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, mulher negra, mãe, feminista popular e cria do Morro da Conceição. Isso tudo e a nossa convidada de hoje. Jô, bem-vinda ao programa. Oi, João, tudo bom? É com muita alegria estar participando aqui desse podcast. É importantíssimo, né, o tema, falando sobre esse processo da solidariedade e da agroecologia, né, em tempos ainda que a gente está se reorganizando, né, porque os últimos 4 anos não foi fácil, né, principalmente para nós que construímos o movimento social, mas a gente está seguindo firme e forte, né, na luta e ter essa visão, né, de reivindicar essas pautas centrais que estão no nosso dia a dia. São ações muito importantes, principalmente nesse período do ano, né? A gente faz isso o ano todo, mas fica mais latente agora nesse processo de final de ano.
Pois é, e perfeito isso que você fala, né? Porque, assim, a gente chega no fim do ano, vem aquele sentimento, aquele abraço gostoso, vamos ajudar, vamos doar, mas o ano todo, e aliás, durante a pandemia que a gente viveu, né, Ju? A gente precisou se mobilizar muito durante um governo que ignorou doença, ignorou a fome que cresceu no Brasil. Então, se antes a gente precisava ser solidário, agora é urgente, né, Ju? Afinal de contas, o Brasil tem fome. É isso, e a gente reivindica algumas pautas, né, centrais. Além da alimentação, a gente luta para que nas políticas de uma agenda positiva, né, assim, habitação, Isso. De interesse social, combate à fome e um programa de centralização dentro das periferias, né? Hoje a gente tem uma secretaria dentro do Ministério da Cidade que visa justamente as periferias, né? Então é importantíssimo isso, inclusive nossa Cozinha Solidária, né, que a gente Perfeito. lançou ainda em 2021, né, no auge da pandemia, é hoje um projeto que já foi assinado pelo presidente e a gente está lutando para que essa tenha efetividade, né? Porque não adianta a gente só ter um projeto em nomes e assim não ter um recurso, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação de que o orçamento também seja destinado a esses processos, né? E isso é ótimo, Jô, porque você toca num dos momentos principais da nossa política, dos movimentos populares recente, né? As cozinhas solidárias. Jô, para quem tá nos ouvindo e escuta pela primeira vez, que é isso, cozinha solidária? Você pode explicar pra gente? Então, Cozinha Solidária foi um projeto, né, que foi lançado durante a pandemia, ainda naquele auge que estava em 2021. Hoje tem em vários municípios do Brasil, em vários estados. É um projeto em que a população mais vulnerável, né, não estava tendo acesso à alimentação. Inclusive, até antes disso, a gente já tinha feito uma ação, ainda enquanto juntas no parlamento, né, que é a questão da renda básica, mas, infelizmente, a vontade política do governo ainda não foi bastante. Então, o movimento social fez essa intervenção e criou as cozinhas solidárias, né, que era questão de alimentar o povo, principalmente naquele momento em que o Fica em Casa não era para todo mundo. Então, assim, muitas pessoas ficaram sem trabalhar, né? Inclusive, a pandemia foi o processo que mais teve despejo, né, no Brasil. Em plena aí, doença, assim, né, Jô? No meio de uma doença que matava, você precisando sair de sua casa, da sua moradia, do seu emprego. E aí, vai pra onde? Vai fazer o quê? É isso. E aí a gente teve esse processo de criar as cozinhas solidárias, né? Que doa alimento a essa população que se encontra em situação vulnerável, né? Então, assim, é um projeto hoje que se tornou lei e já foi assinado pelo presidente, mas ainda a gente tem dificuldade ainda de acessar recursos. Mas a gente tem uma luta muito grande, né? Que, inclusive, as cozinhas solidárias ainda hoje vive de doações, né? Então, assim, a gente sempre fala nos programas que a Cozinha Solidária aqui de Recife, ela fica localizada lá na torre, né? Perfeito. Na rua Eliezer, Olímpio Moura, número 100, justamente para as pessoas chegarem e se solidarizar com essas pessoas que ainda hoje recebem alimentos, né? E se a gente fala do centro do Recife hoje, né, Jô, já que está bem no centro da cidade, a gente vê que a população de rua cresceu em muito da pandemia para cá, né? Então, assim, é preciso uma rede mesmo para a gente poder trazer alimentação, né? Para um Brasil que hoje não é só uma fala, realmente passa fome, com mais de 33 milhões de pessoas na insegurança alimentar. Jô, você falou dos movimentos sociais, né? Falou do MTST, MST e tantas ONGs que participaram desse processo também. E aí eu já te pergunto, né? Porque muita gente escuta isso o tempo todo, MTST, MST, um monte de sigla, ONG. Mas qual a importância desses movimentos sociais
populares para momentos como esse mesmo da pandemia, mesmo antes da pandemia, para que a gente se mobilize não só pela alimentação, como você falou, né, mas moradia, direitos, enfim, por tanta coisa, né, Ju? Qual a importância desses movimentos? Então, a importância, enquanto movimento popular, é a atuação, sabe, territorializada dentro das periferias. A gente busca não só garantir o direito à moradia, né, mas o direito da dignidade, sabe? É uma participação mesmo, né, Ju? A participação, o direito, assim, não, a gente não se trata só de quatro paredes e um telhado, sabe? A gente fala de políticas públicas direcionadas à população, principalmente a população que mora em áreas periféricas, de vulnerabilidade, entende? E aí a gente fala sobre a questão da moradia, mas dentro da moradia a gente fala sobre acesso à creche, né? Acesso à saúde, acesso à alimentação, e não qualquer tipo de alimentação, né? Porque a gente sabe que a alimentação hoje é tecida de agrotóxico, a gente quer uma alimentação saudável, sabe? É uma alimentação que a gente possa ter o bem viver da população, né? E não o veneno do agro, né? Como diz o nosso companheiro Guilherme, agro mata, né? É isso, exatamente. Então, assim, a gente tem essa perspectiva de que a alimentação, a soberania alimentar, que é tanto falado, né, mas pouco executado, seja trazido, né, da agricultura familiar, né, da agricultura urbana, e é isso que a gente preza, sabe? E isso é muito massa, Jô, porque assim, a gente fala de movimentos, mas por trás desses movimentos, a gente tem isso que é tão fundamental nessa solidariedade, que é participação. A gente não tá falando de pessoas que vêm de fora e se integram, é realmente a periferia que se organiza para participar, né? Você falou da agricultura urbana, que é tão importante nessa participação, para vencer a própria fome, né, Jô? E aí eu te pergunto, qual a importância dessas pessoas, como que essas pessoas podem participar, podem se integrar aos movimentos, como o próprio MTST? Sim, eu acho que chega junto, sabe? A gente tem várias atividades, principalmente na Cozinha Solidária, né? Por esses dias vai estar acontecendo uma mostra de arte na quinta-feira, vai ter o lançamento do livro do companheiro no domingo, e eu acho que é importante, né, chegar lá para saber como é que está o processo da cozinha, até porque nossa cozinha é uma ocupação, né? E aqui no município, até agora o município, né, a gestão ainda não se preocupou em chegar junto também, né? Porque a cozinha existe, a gente alimenta mais de 100 famílias, e a gestão municipal finge que não vê, para não chegar mesmo, sabe? E a gente já teve várias reuniões, né, para que o espaço não só fosse cedido, mas que fizesse uma parceria, né? Já que ele é a gestão que é tão de diálogo, chegasse junto, né? E quem chega junto é as organizações, né? Sabiá fez um trabalho muito bom lá na Horta, sabe? Em parceria com o MTST, algumas organizações, porque é sempre isso, né? Quando o Estado não trabalha, as organizações estão lá para suprir esse processo, mas que seria um processo que o Estado deveria estar fazendo, sabe? Não só o Estado, o município. E, assim, infelizmente é isso, né? Em todo conteúdo de luta, a gente sempre tem essa dificuldade. Isso é fundamental que a gente discuta, Ju, porque quando a gente pensa que hoje vivemos realmente um novo momento político, né? Saímos de um governo de abandono e hoje vivemos uma reestruturação política, a gente não pode achar que tá tudo certo, tá tudo bom, tá tudo resolvido. A gente, e quando eu falo a gente, eu tô falando de nós mesmos, pessoas e movimentos sociais também, movimentos de população. Precisamos estar engajados, não só para meter a mão na massa, mas também cobrar a nossa política local, cobrar a nossa política brasileira, né, Ju? É isso, a gente passa por um país que quase 34 milhões de brasileiros convive
em situação de fome, sabe? E o país teve um aumento, né, de 73% em relação ao final de 2020, Foi. né, de população hoje que se encontra de volta à fome, né, de volta a esse processo da fome. Né? Tu falasse sobre a população em situação de rua e é muito latente mesmo a gente andar pelos centros, sabe? E ver a quantidade que aumentou, né? Isso. Desde a pandemia para cá, né? A gente tem dados ainda na pandemia que apontou mais de 19 milhões, né, de pessoas que não tinham o que comer no total, sabe? Exato. E aí, assim, se a política não chega, né, é isso, né, os movimentos, as organizações, né, não governamentais que fazem esse processo, mas que deveria ter esse protagonismo dentro do processo seria os próprios governos, né, tanto municipal, estadual, federal tá voltando a fazer esse tipo de política, né, políticas públicas mesmo. positiva, mas ainda a gente sente dificuldade nos territórios, né, não só no estado, mas como no município. Pois é, a gente vai vendo que, certo, realmente avançamos muito, mas a luta ela continua mesmo agora, em pleno Natal. Olha só, agora a gente faz uma pausa aqui na nossa conversa natalina, esperançosa de solidariedade. Mas fica aí, o nosso programa volta já. Nascentes são fontes de água que podem se transformar em grandes reservatórios naturais, abastecendo comunidades, pequenas regiões e até as grandes cidades. Se bem protegida, uma nascente pode ser fonte de vida para animais como os pássaros e peixes, e também para as plantas ao seu redor. Mas se não for cuidada, uma nascente pode deixar até de existir. Isso acontece quando os córregos recebem lixo constantemente ou são transformadas em esgotos, além do desmatamento e queimadas, que fazem com que a água deixe de correr. Sem água, aumentam as doenças, diminui o saneamento, qualidade de vida e ainda afeta a produção dos alimentos que chegam em nossas mesas. É preciso estar atento. Proteger as nascentes é dever de todos, todas nós. A água é vida. Se não cuidar, a água vai secar. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Jô Cavalcante. Hoje, nosso assunto é Natal, solidariedade e agroecologia. Jô, antes do nosso intervalo, você trouxe de volta esse ponto, né, de que a gente vê hoje muita população na rua, vivendo na rua. E a gente precisa ter um olhar verdadeiramente humano, para que a gente não veja isso como, caramba, um empecilho na cidade. Mas são pessoas, não é um empecilho, é um problema de saúde pública, de moradia. Como que a gente começa a resolver isso, Jô? Eu sei que a gente não tem uma resposta, mas temos caminhos? Eu acho que, assim, políticas afirmativas, sabe? É o que eu falei, né, logo no início, que tem essa visão da agricultura familiar, da agroecologia, né, de tirar esse processo que é um processo ancestral, sabe? Eu acho que não é de hoje que a gente fala sobre uma alimentação saudável. Eu acho que a população indígena está aí para mostrar isso, sabe? Uhum. A população tradicional, que anos e anos vem sendo explorada, né? Dentro do seu território, sabe? E eu acho que hoje a gente traz isso também dessa população para estar pensando numa alimentação realmente saudável, né? Que essa ligação hegemônica de produção, de consumo, distribuição, que de alimento em quantidade, sabe? Não faz com que a população tenha saúde. Ou seja, né? É um paralelo do que a gente sabe o que é uma alimentação saudável, né? A gente hoje consome veneno, sabe?
E assim, a agroecologia, esse processo da fome, né? O período que a gente passa hoje, né? Eu acho que reflete muito no momento que o país vive, sabe? Eu acho que esse tema é positivo, principalmente nesse período do ano, né? Que o pessoal fica tão emocionado, tão, né? Ligado a essa questão de pensar nisso, né? De pensar em estar não só nesse período do ano, mas em outros anos fazendo políticas positivas para a população, principalmente a população periférica, que hoje é que passa por situações que desumana muitas vezes, né? E a gente vê que podemos ser parte dessa solução, né? Quando a gente alimenta, você falou do mercado do veneno. Quando a gente alimenta o veneno, a gente se alimenta de veneno, não tem pra onde fugir. Mas quando a gente começa a frequentar uma feira agroecológica, quando a gente começa a adquirir o alimento que vem da agricultura urbana, familiar, a gente não tá só alimentando o campo, a gente tá alimentando a cidade, o campo, quem produz e quem tá realmente comprando desse alimento, né, Ju? É isso, eu acho que o pequeno produtor, né, também tem seu papel importante nesse processo, né, do alimento saudável, as feiras orgânicas, que até o chegar em casa e preparar é diferente, sabe? É verdade. Porque você sente o gosto do que você tá consumindo. Não é uma coisa industrializada, é sair da terra e ir para sua mesa, entendeu? A gente está aqui falando de uma relação envolvida pela troca, pela solidariedade, aprendizado. Jô, nós temos função nisso? Como que a gente, quem está nos ouvindo, apoia essas organizações para que ao mesmo tempo esteja apoiando também quem alimenta o país? Eu acho que, principalmente assim, a gente, hoje, como eu te falei, né, a gente tem essa cozinha solidária, mas não só a nossa cozinha solidária do MTST. Uhum. Eu acho que o MST também faz um papel muito importante, sabe? Eu acho que, assim, dentro do nosso papel, enquanto MTST, a gente tem a cozinha solidária, que a gente recebe alimentos lá, né? E eu já disse o endereço, né? Que é a Rua Eliezer, Moura, lá na Torre, na Vila Santa Luzia, que é uma comunidade, né? Que tem essa necessidade de estar tendo alimentos. Número 100, pode chegar lá e conversar lá com a coordenadora Branca, né? E a gente também tem um processo de vaquinha virtual, sabe? Olha, legal. Que é uma iniciativa também do MTST. E eu acho que pode chegar lá mesmo na cozinha, ver o trabalho da gente, né? O trabalho tão importante que é para aquela comunidade, né? A gente entrega por dia, a gente entrega 100 marmitas para lá na comunidade, sabe? Veja que importante, né? Alimentação que chega. E não só qualquer alimento, né, Ju? Aquela comida de verdade que a gente tá falando aqui. É isso. Inclusive, a gente tem uma horta urbana, né? Uhum. Dentro da cozinha, sabe? Assim, no terreno da cozinha, que sai diretamente alguns alimentos da plantação que é feito lá. Sensacional. Não só lá na cozinha solidária, mas também em outras ocupações que a gente tem, né? A 8 de março, Carolina de Jesus. Então, é isso. A gente vem tendo essa visão de que o alimento saudável, a agroecologia é muito importante para a luta, né? Porque ninguém faz luta com a barriga vazia. Perfeito. Tá vendo? Você já tem um endereço, você já sabe onde é, então só basta agora levantar e fazer esse levante. Muito bem, como nossa conversa tá chegando nos finalmente, Jô, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem o ponto final para a discussão e metem o bico na questão. Jô, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, solidariedade, Natal, agroecologia, produção de alimento, por que
a solidariedade importa para que a gente consiga vencer esse momento de tanto desafio na alimentação, na moradia, pro campo, pra cidade. Mete o bico. Eu acho que a solidariedade importa porque, assim, né, a gente passou vários tempos aí, né, 4 anos, bem dizer, que as pessoas só pensavam no si, né, no eu próprio. Então, assim, se você não tiver solidariedade ao próximo, você não está fazendo nada na sua vida. Jesus ensinou, né, que a gente tem que ter o próximo como nós mesmos, né? Então, assim, é um processo em que, nesse período, as pessoas ainda ficam reticentes em ajudar o próximo, e só se lembra disso no final do ano, sabe? Mas eu acho que a solidariedade tem que ser o ano todo. A gente tem que estar ajudando a população, a gente tem que ver o próximo como nossos irmãos, entendeu? Então, assim, não adianta chegar a época natalina, lembrar que Jesus nasceu, e quando chega o resto do ano, não lembra mais de nada, sabe? Então, eu acho que é isso. A solidariedade não tem que ser só no final do ano, né, no Natal. A solidariedade tem que ser feita todo dia. É uma prática militante de ter amor ao próximo, entende? Aí, o bico foi metido, a gente vê que a solidariedade é fundamental e vamos ser solidários. Começou agora a ser solidário? Tudo bem, continue na solidariedade. É isso, Jô, muito obrigado pela sua participação tão solidária aqui com a gente hoje. Foi um prazer conversar com você, viu? Eu que agradeço, e o movimento agradece também, né, ter esse espaço e essa oportunidade de estar contando um pouquinho da história do movimento, né, um movimento tão importante que há 25 anos está aí, mostrando que política pública pode ser feita, pode ser executada, e se não fosse pela luta, a gente não tinha avanço. Perfeito. Por uma última vez, Jô, fala o endereço aí para quem perdeu essa conversa todinha, chegar agora e poder ir lá. Rua Eliezer Olímpio Moura, número 100, fica lá na Vila Santa Luzia, Cozinha Solidária. Perfeito, visite! Então tá aí, gente, hoje eu conversei com Jô Cavalcante, ex-codeputada pelas juntas Primeiro Sem Teto e Camelô, eleita do MTST, mulher negra, mãe, feminista popular e cria do Morro da Conceição. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por sintonizar com a gente no meio do Natal, olha que bonito. Faça parte da nossa história, faça parte do Centro Sabiá. Saiba como em nosso site www.centrosabiá.org.br. É tempo de ser solidário. Vem com a gente. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá, que vai fechar, olha só, o nosso ano de Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.